Bombeiros militares de Passos, São Sebastião do Paraíso, Piuí, Capitólio, estudantes do curso de Biologia da UENG estiveram reunidos neste sábado, 31 de maio, na 2ª Companhia dos Bombeiros Militares da cidade de Passos, para participar de uma capacitação técnica com o herpetólogo Alessandro Fernandes. Ele é especialista em serpentes há mais de 20 anos e veio aqui trazer esclarecimentos a estas pessoas em como manusear essas cobras, estas serpentes, quando elas são encontradas. Essa capacitação deve acontecer em outras ocasiões com outros segmentos da sociedade. Segundo a Michele Barbosa, presidente do CONSEP, o Conselho de Segurança Pública, que foi quem fez o convite ao Alessandro, esse convite se deu devido ao aumento no número de casos de acidentes com serpentes registrados nos últimos tempos em Passos e também na região. Nós trouxemos esse treinamento aí através do CONSEP hoje aqui para o pessoal, porque houve uma grande demanda aqui na região de captura desses animais e também de acidentes, né, que tem acontecido aqui tanto na área rural quanto na área urbana com esses animais. Então eu convidei o Alessandro, ele tem um serpentário já há 20 anos, né, uma pessoa já experiência, ele faz já esse trabalho de manejo, de palestras e tudo, e ele trouxe hoje pra gente, ele vai falar melhor sobre isso, sobre o assunto aqui pra gente. E aqui ele trouxe, né, algumas espécies, né, para mostrar para o pessoal. A jiboia é muito comum na nossa região e tem uma outra muito comum também que o pessoal chama de cobra do milho, o nome popular. Sim, tem a jiboia, tem a cobra do milho, que é a corn snake, né? Elas estão ali, depois vocês vão conhecê-las. E temos também as peçonhentas, que são, né, as serpentes que costumam ter muitos acidentes aqui na região. O nome popular delas são a cascavel, urutu-cruzeiro, jararaca, né? Então tem todas elas aqui, ele trouxe para mostrar pra gente o comportamento desses animais, qual a melhor forma de captura, né? Falar um pouquinho também sobre o meio ambiente, que essas cobras realmente elas são importantes, né? Para não ter um desequilíbrio no meio ambiente, elas não podem ser mortas. Como é o procedimento de resgate, né? Para quem ligar, para onde que elas vão, quem faz o resgate. Inclusive, eu vou até apoiar ela aqui, pode deixar ela chegar. Inclusive, as pessoas precisam entender que esses animais não tem que atacar, você não tem que matar em hipótese alguma, porque eles fazem parte de todo um ecossistema e se você fizer isso, você vai estar, além de cometer um crime ambiental, obviamente, mas você está desequilibrando o meio ambiente também. Não precisa matar, né? Isso, não precisa matar, é só procurar o órgão correto, que ele vai fazer o resgate, a captura do animal e vai fazer a soltura dele em local adequado. Ela não tem ouvido. Agora olha só, eu vou mexer o pé, ó. O que ela tá fazendo? Tá sentindo vibração. Agora eu vou ficar quietinho, fica todo mundo quietinho. Quer ver? Vamos ver se ela vai parar de tocar o guiso? Parou. Ô Cascavel! Ela não escuta, ela não tem ouvido. Ô Cascavel! Cara, ela não tá me escutando de jeito nenhum. Agora eu vou aumentar só o pé. Será que ela vai tocar o guiso? Que ela capta a vibração, ó. E vou ficar parado de novo, vai ficar paradinha de novo, ó. Então eu tô lá no sítio brincando. Você não é espoleta, vocês não correm muito? Tá, tô lá correndo, ó. Opa, escutei o barulho. Parei. Aí o que eu vou fazer, ó? Eu vou olhar. Ai, achei a cascavel. Não vou mexer ainda, porque ela tá enrolada. Aí na hora que eu ver que ela parou de tocar o guiso, olha só, parou. Agora eu vou sair quietinho, sem muito barulho. Não posso fazer, lembra que eu não posso fazer vibração? Então o que eu vou fazer, ó? Pezinho pro pezinho, ó. Eu acho que ela não vai nem tocar. Ih, ó, mesmo você não percebeu. Aí eu paro de novo. E fico lá imóvel, ó. Agora eu vou sair quietinho aqui, ó. Aí eu tô longe dela, ela não vai correr atrás de mim. Aí eu fui de perto dela. Aí o que vai fazer? Correr e chamar o papai. Nós vamos conversar com o Alessandro Fernandes, ele é herpetólogo, está fazendo uma capacitação com bombeiros militares e outros profissionais aqui na cidade de Passos, além de estudantes de biologia da UENG, sobre o manejo de serpentes. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, para começar, sobre a questão do herpetólogo. O que é esse profissional? Perfeito, Marcelo. Herpetologia geralmente são estudos das serpentes, tá? Então, justamente, herpetólogo é quem trabalha com serpentes. Certo. E você não é biólogo, não é de formação, essa área sua? Não é, geralmente não. Eu sou educador físico e fisioterapeuta, nada a ver. Comecei a gostar de serpentes, né? Por causa quando era criança, minha mãe
minhas avós tinham jiboias de estimação. Então tive esse contato lá e depois, agora de grande, resolvi trabalhar com esses animais. Tá. Agora, Alessandro, explica pra gente, né? Nós temos nessa época do ano muitos acidentes com serpentes aqui na nossa região e eu acho que acontece no Brasil todo. Mas, de modo geral, quais são as orientações para as pessoas, principalmente aqui que nós temos uma área rural muito extensa e esses acidentes podem acontecer, incluindo a área urbana também. Mas que tipo de orientação você passa para a população agora? Perfeito. Principalmente nessa região, nessa época agora, por exemplo, principalmente a gente alerta assim, principalmente a área rural. Principalmente a época de colheita, tá? Café, milho, então tem grãos. O que atrai esses grãos? Os ratos, os roedores. Então é um período que as serpentes vão estar bem ativas, vão atrás desses alimentos, porque a natureza ela tem que sair para caçar. Então o que eu falo assim, principalmente está andando na roça, lá no sítio, é atenção redobrada. Usar botas, luvas, né? Principalmente no museu de café, onde aparece muita incidência. O que está acontecendo também ultimamente é o quê? Esses animais não estão tendo refúgio, sabe? A gente está invadindo o espaço dele, então está tendo muita incidência nas áreas urbanas, escolas, casas, tá? Onde o pessoal do bombeiro, né, que está atuando e tendo muita captura desses animais. Então por isso que eu falo, principalmente nessa época do ano, orientação à base disso, tá? Porque o animal tem que procurar alimento e agora no frio também o animal tende a esconder em lugares mais quentes, então a incisão pode ser bem maior ao aparecimento dos animais. Se deparou com uma cobra, o que a pessoa faz? Primeiramente é manter a calma. Fica tranquilo porque o animal, eu garanto para vocês que a 1 metro de distância, nenhuma cobra vai conseguir atingir vocês, não vai correr atrás e mesmo ela no bote não vai alcançar. A gente fala o seguinte, normalmente o bote, qual que é o bote da serpente? Geralmente é 1/3 do tamanho dela. Então uma cobra tem 3 metros, vamos exagerando aí, o máximo que ela vai conseguir chegar é 1 metro de distância, tá? Mas como as cobras peçonhentas são de pequeno porte, então eu garanto que 1 metro não vai afetar ninguém. Então o primeiro passo, encontrei uma cobra, a primeira coisa é sair de perto dela, tá? Não precisa querer pegar, manusear, identificar, achar que sabe, não. E a gente tem a parceria com o bombeiro, então entre em contato com o bombeiro, com a polícia ambiental, tá? Que eles vão lá realizar a captura de maneira adequada para não ter sinistro, não ter nenhum acidente. Se acontecer um acidente, às vezes as pessoas falam assim, tem que fazer um torniquete, precisa chupar a ferida e cuspir para depois ir para o hospital. É isso mesmo? Não, nada disso, pelo contrário, tá? Quando a gente foi picado por cobra, primeiramente, manter a pessoa calma, pelo pessoal pensa, deixa o veneno espalhar pelo corpo, porque ele vai em menos toxicidade, então você tem um tempo a mais para chegar no hospital. Então vamos supor que ela picou meu dedo, no meu exemplo, e eu fiz o torniquete, você concorda que eu estou considerando, eu estou agravando mais aquela toxina naquele local? Então se eu tinha lá 1 hora, 2 horas, chegar no hospital e não ter nada, em pouco tempo eu vou necrosar esse tecido e vou ser amputado ou uma apuração mais grave. Então, portanto, nada disso, não existe furar o local da picada, chupar, porque a corrente, ela já tem uma toxina, tá? E o aparelho inoculador, que são as presas. Então já vai entrar na corrente sanguínea e não tem o que fazer. Entrou na corrente sanguínea, não tem o que fazer. Então nada de torniquete, nada de furar, só filme. Então isso é tudo mito. É apenas lavar com água e sabão, tá? Oferecer líquido para a pessoa, beber água, no caso, e correr o mais rápido possível para o hospital. No nosso caso aqui, corre para Santa Casa ou corre para a UPA? Para a UPA, lembrando bem, soro, principalmente em pasto, em qualquer região, é na UPA, tá? Posto de saúde, é a UPA mesmo, nada de Santa Casa. Então, outras cidades aqui da região é o posto de saúde, o hospital municipal vai ter. Perfeitamente, o mesmo procedimento, em todas as áreas. Tá. Agora, falando sobre a questão, você estava mostrando uma jiboia, né? Uma jiboia não, você estava mostrando uma cascavel no chão. As cobras, elas não escutam e enxergam muito mal, e como que elas percebem a nossa presença? É só pela vibração do nosso corpo? Perfeito, Marcelo, são 2 hipóteses. Então não tem ouvido, não escuta nada, a visão totalmente meio ruim, então ela capta a vibração. Eu acho que ela tem um ossinho embaixo do queixo, que ela fica encostada no solo, ou enrolada sobre o corpo dela. Então ela capta a vibração. Então se eu estou andando, ela consegue captar essa vibração num raio de 5 metros, tá? E outra fonte de percepção nossa é a língua. Ela fica o tempo todo com a língua para fora, a língua bífida, porque a gente exala partículas de cheiro. Então ela tem uma secreção nessa língua, ela consegue pegar essas partículas, joga para um órgão de Jacobs no cérebro dela e faz a leitura. Opa, aqui em volta aqui nós estamos em 4 pessoas, tá? Então o que eu estava explicando até para as crianças aí era o seguinte, tô andando lá no sítio alguma coisa, escutei o barulho do guizo do cascavel, primeira coisa eu paro de andar, porque ela captou a minha vibração. Ela está me avisando que eu estou próximo dela e se eu aproximar mais ela vai me atacar, por enquanto não atacou. Então a gente pede para parar de caminhar, observar ao redor, olhar no chão, detectar o animal e sair sem movimentos bruscos. Tá? E do lado oposto dela caminha lentamente, que eu garanto que não vai acontecer acidente nenhum. Deixa eu falar com o Thales. Eu só não sei a patente, Thales, perdão, soldado, Thales está de folga hoje, mas está participando aqui. Ô Thales, essa é uma piton, você está segurando ela, tem tempo já, deve pesar uns 30 quilos, está pesada, mas é muito comum os bombeiros aqui em Passo ser acionado para ocorrência com serpentes? Praticamente quase todo plantão a gente tem as ocorrências de serpente, captura de serpente, venenosa ou não. Pessoa encontrou uma serpente, como disse o Alessandro, mantenha calma, fica de olho nela e liga no 193 para que vocês possam fazer a captura e a devolução dela no seu habitat natural.
Isso mesmo. Aqui no Bombeiros todos são treinados para capturar serpentes e devolver à natureza. Agora o principal, né? A pessoa precisa ficar de olho, porque senão ela pode fugir. Não precisa fazer nada com ela, mas fica observando enquanto aguarda. Acionou, tá aguardando, fala, ó, tá ali naquele cantinho da casinha, tá ali naquele cômodo, ela entrou ali debaixo do carro e tal. Pelo menos para ter um visual para o bombeiro poder chegar e capturar. E tem que entender também que o bombeiro não é o Superman. Tem um monte de ocorrência na cidade. Às vezes ele pode demorar um pouquinho para chegar, mas ele vai chegar. Exatamente. O importante é manter a calma, não tentar capturar. A gente tem equipe para isso, né? A gente vai fazer a captura. Pode acontecer de demorar um pouco mais ou não, pela questão do efetivo, né? A área de atuação do Bombeiros é muito grande, a gente atende acidente, pessoas doentes, mergulho, então a gente faz várias coisas. Pode ser que demore um pouco, mas com certeza os bombeiros vai estar atendendo a população. Como que faz o contato com você? Você faz isso, leva as serpentes na escola, faz esse trabalho em escolas? Exatamente, Marcelo, esse é o projeto nosso. A gente trabalha aí com partir de crianças de 5 anos de idade, tá? E a gente tem uma resposta muito legal, porque a criança realmente ela entende e dissimula o conhecimento, tá? A gente fala que é uma prática bem legal da criança, que ela chega em casa e fala, papai, aprendi isso, não pode chegar perto, essa é uma cascavel, ela funciona assim. E aí acaba assustando até os pais, que no começo falam, cara, como é que eu vou participar de uma criança numa escola com serpentes? É óbvio que eu vou apresentar serpentes peçonhentas, mas só eu isolado no campo, ninguém vai ter contato. E essas serpentes que você está vendo aqui são serpentes domesticadas, então não vai ter incidente nenhum, para as crianças poder tocar e aprender também que fora dali não pode pegar, vamos supor, não é porque eu estou com um presente, uma serpente preta aqui, ele vai ver uma serpente preta lá no mato e vai pegar. Eu explico muito bem isso e eles aprendem, falam, ó, não posso pegar porque o Alessandro é conhecedor, ele cria a serpente, ele sabe que pode pegar, mas fora não. Então esse é um trabalho bem legal, a gente faz esse projeto de educação ambiental em qualquer escola, qualquer empresa, então é só contactar a gente aí. Quais as formas de entrar em contato com você, Alessandro? É só entrar em contato pelo telefone, né? A Michelle tem um contato, mas também o telefone, por exemplo, o WhatsApp, né? Que é o 359 9710 7805. Fala direto comigo, tá? Então a gente está à disposição. Ou então falar com a Michelle também, com o Thales aqui. Provavelmente já está programando outros eventos aqui na cidade, com a Polícia Ambiental, né? Então a Michelle poderia explicar um pouco melhor sobre isso.